Sejam muito bem-vindas a uma nova semana e a um novo vídeo do canal Livros e Arte. Hoje, continuando com o nosso livro Hild Mantida, nós vamos explorar hoje o tema do casamento após o aborto. Não só o casamento, pois sei que tem muitas pessoas que não são casadas, mas vivem juntas, né? É sempre importante saltar que se você é uma pessoa que acredita nos princípios cristãos, o casamento é uma base também para você, tá? Se você só mora junto, ou até se é alguém que, de certa forma, teve uma produção independente, alguma coisa assim, né? Eu não sei como funciona muito bem, mas acredito que essas pessoas também devem ter, né? Um companheiro, alguém que esteja junto ali com elas, né? Uma rede de apoio, por exemplo. Então, usem aí de acordo com a situação atual de vocês. Vamos seguindo. Então, quando lembramos que Deus tem o conhecimento perfeito de nós, se sentir mal entendida por um homem não parece o fim do mundo. Ou seja, gente, o que acontece? O que acontece? Algumas pessoas acham que o outro, ele tem que saber o que nós estamos sentindo. Ele tem que adivinhar outro. Então, o outro, de certa forma, ele tem que adivinhar o que a gente está sentindo. Ou ele tem que saber. Mas não é assim que funciona, né? Quando só Deus ele pode preencher esse vazio. Nada na vida, nem pessoas, nem religião, nem homens de Deus, padres, pastores, eles não podem nos dar, porque eles são humanos. Então, eles não podem nos dar o que só Deus pode nos dar. Tá? Então, não adianta a gente projetar em um homem a nossa dor, querendo que ele, de certa forma, sacie-nos e nos entenda e possa entrar na nossa mente e saber o que a gente está sentindo, reconhecer e saber o que a gente está passando. Então, a única saída para quando esse pensamento, esse sentimento vier, é ter a plena consciência de que só Deus pode nos entender. E mesmo que seja difícil, que surja raiva, que surja sentimentos de ingratidão ou alguma coisa, qualquer sentimento que você sinta, você imediatamente tem que olhar para si e dizer: Deus me ajuda, pega, segura na minha mão nesse momento, porque eu estou projetando em alguém uma coisa que ninguém pode me dar, nenhum outro ser humano. O que outra pessoa pode fazer é estar ali com você, te consolar, tentar te consolar de certa forma, mas a pessoa não tem como entender 100% da sua dor, mesmo que você explique. Às vezes, você explicando, a pessoa fica até mais estressada, né? Porque se for uma pessoa que gosta de silêncio, enfim, ela vive a dor totalmente diferente da que você sente. Então, a perda do bebê e os efeitos do aborto ocorrem apenas dentro de nossos corpos. Nossos maridos não conseguem identificar o que estamos vivenciando fisiologicamente e, em alguns casos, não suportam assistir ao processo ou ao ouvir detalhes da história. Exatamente. Muitos homens não conseguem porque eles têm outro mecanismo de entender a vida diferente de nós mulheres. Nós mulheres, nós precisamos falar. Para a gente colocar para fora a nossa dor, a gente precisa falar. É por isso que mulheres, elas sempre se reúnem em um grupo de mulheres, às vezes fazem um café para conversar, para desabafar. A mulher, quando ela sai de casa, ela diz: eu preciso sair de casa, preciso ver uma amiga, não sei o quê. Aí a mulher sai, vai, sei lá o quê, tomar um açaí. Quando volta, gente, parece que tirou um peso do corpo, porque passou a tarde inteira conversando. Não é assim? O homem, ele é diferente. Ele precisa da tal da caverna. E o que é essa caverna? É o silêncio. É conseguir desligar o cérebro do homem para ele não pensar em nada, para ele ficar muitas das vezes jogando ou assistindo uma notícia, porque ali, naquele processo, ele está desligando o cérebro dele. Então, eles funcionam totalmente diferente de nós, nesse ponto. Então, da forma que a gente precisa desabafar e contar muitas das vezes, várias e várias vezes, a mesma história, eles não conseguem. Então, muitas das vezes a gente diz: você tá me ouvindo? O cérebro dele tá desligado, gente. E não é maldade, é humano, ele é humano. Não é maldade, é da forma que é o comportamento masculino. E não temos o que fazer com relação a isso. Tem alguns, claro, né? Eu não tô falando aqui que é uma regra, que todo mundo, que todo homem age assim. Não, são a maioria, né? Existem regras e existem as exceções, né? Então, a regra é que homens façam isso. Pode existir um ou dois que seja diferente disso que eu tô dizendo, mas isso aí é a regra, tá? Então, eles, muitas das vezes, a gente tá com aquele turbilhão de hormônios no nosso corpo.
acontecendo, a dor, a irritabilidade, e não tem como a gente explicar para outra pessoa. Às vezes uma mulher vai entender? Vai. Outra mulher talvez entenda. Mas até assim ela não consegue ver tudo que a gente está sentindo. Então, nesses momentos, quando sentimos o abandono da parte deles, né, a gente acha que ele tá nos abandonando, podemos olhar para a humanidade e as limitações dele. Sim, gente, o seu companheiro, ele é humano. Ele vai errar inúmeras vezes. E ele tem limitações. Ele não pode ser o Superman que vai estar ali, né, 24 horas para você. Então, é importante olhar para essa humanidade do outro ser humano, que também está passando por um luto, tá? A gente não pode esquecer disso. Da forma dele, mas ele também está passando por um luto. Então, podemos então descansar na certeza de que Deus sabe e está conosco onde nossos cônjuges não podem ir. Então, falamos no vídeo anterior. É essa certeza de descansar em Deus. Porque descansando em Deus, minha filha, pode vir meteoro, pode vir luto, pode vir qualquer coisa. Você está seguro nos braços de Deus. Gente, esse barulho é minha cachorra que tá mordendo um osso aqui e eu não vou atrapalhar ela, né? Mas enfim, perdão. Nem você nem seu cônjuge são oniscientes, onipotentes ou onipresentes. Nenhum de vocês é perfeito, mas vocês têm um Pai perfeito, Jesus Cristo. Então, veja a humanidade do outro. Perceba a humanidade do outro e as limitações e aprenda a descansar em Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. Quando você aprender a descansar em Deus, não tem nada nessa vida que vá lhe abalar, que vá fazer você se sentir incompreendida ou abandonada. A leitura do dia é Efésios 4:32, Coríntios 13, 4 a 8. E a reflexão do dia, encorajo vocês tanto a seguirem para acompanhar o livro, como também deixar as reflexões nos comentários, tanto no podcast Livros e Arte, como no canal do YouTube Livros e Arte. De que maneira o luto de seu cônjuge tem sido diferente ou semelhante ao seu? Tente observar isso, a forma que ele está vivendo o luto. E o que você anseia dele agora? E quando você pensar nisso, o que você precisa, anseia dele, né? Agora, nesse momento, você reserve um tempo para reconhecer a humanidade dele. E quando você pensar na humanidade dele, você deve pensar como eu poderia oferecer amor e apoio a ele nesse momento também. Porque não é só pedir, é também compartilhar. Assim vocês vão ficarem mais próximos. O vídeo de hoje é esse. Muito obrigado. Sigam o canal, sigam o podcast e eu te espero amanhã. Um beijo.